mágicas, gente. Olha, eu vim toda linda, toda glamurosa aqui pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Porque hoje nós vamos falar, gente, do melhor arquétipo que eu já ativei. Quer dizer, o que eu estou ativando, né, que já tem um tempo que eu estou ativando. Ele também é maravilhoso. Mas eu vim contar pra vocês a minha experiência com o arquétipo da sereia, gente, que foi o quarto arquétipo que eu ativei. E ele foi o arquétipo que eu também ativei de forma consciente. Ai, enfim. E, gente, esse arquétipo foi maravilhoso, gente. O arquétipo da sereia. Foi na... Se vocês viram, assistiram um vídeo lá do arquétipo da bruxa, eu falei pra vocês que eu parei, né, de ativar o arquétipo da bruxa. E aí eu comecei a pesquisar outros arquétipos. E foi aí que eu encontrei o arquétipo da sereia. Pesquisei muito sobre o arquétipo da sereia. Eu queria saber o que ele, né, despertava dentro das pessoas que ativavam. Vi muitos vídeos de pessoas contando as experiências. E aí eu falei, é esse, vou ativar o arquétipo da sereia. E eu vou contar pra vocês a minha experiência literalmente mágica com esse arquétipo. E bom, gente, vamos lá falar sobre... gente, eu ativei o arquétipo da sereia ali depois. Foi no começo do ano, né, porque foi tudo que aconteceu lá com o arquétipo da bruxa. Foi no final do ano de 2022 até o comecinho de 2023. Então... aí eu fiquei ali um tempo pesquisando sobre arquétipos, encontrei a sereia, gostei da sereia e comecei a ativar o arquétipo dela. E a forma como eu ativei foi muito simples. Eu escutava áudios subliminares, né, que são áudios que eu amo. Eu sempre escuto, até pra reprogramar a minha mente também. Eu escuto, tipo assim, você não precisa escutar subliminais só sobre arquétipos, você pode escutar pra manifestar, por exemplo, qualquer coisa, dinheiro, qualquer coisa, ou só pra reprogramar a mente, pra mudar a forma como você pensa. Eu ativei, né, eu comecei dessa forma, coloquei papel de parede da sereia, né, pesquisei no Pinterest, coloquei em todos os meus lugares que eu tinha pra pôr o papel de parede, e tipo assim, fiquei meio obcecada ali na sereia, comecei a assistir tudo que tinha a ver com sereias. E toda vez que eu escutava os áudios, eu me conectava com a sereia, né? Eu usava visualização, eu usava imaginação, eu usava... na época, eu não conhecia a lei da suposição, então eu manifestava com a lei da atração. Então eu sentia e vibrava na energia da sereia. E aí eu consegui me conectar com essa energia e com o comportamento da sereia. E agora eu vou contar pra vocês... todos os lados. Bom, gente, uma das coisas que eu consegui com a sereia, uma das partes luz que ativou em mim, que despertou em mim, foi a autoestima. Eu voltei, tipo, a me amar de uma forma mais doce, mais gentil, né? Eu lembro que eu visualizava muito o corpo que eu sentia que eu já tinha, né? Eu tava vibrando na frequência ali do corpo que eu queria ter, do cabelo que eu queria ter, da pele que eu queria ter, porque eu queria ter a pele bem lisinha, macia, sem nada. Tipo assim, eu manifestei isso. Logicamente, gente, eu treinava, eu sempre fui de treinar, porque eu gosto de me movimentar, eu gosto. Treinar me faz bem. Então é uma coisa que eu gosto. Mas assim, eu vibrava ali, entendeu? Escutando os subliminais da sereia. Outra coisa também que ela me ajudou foi o magnetismo, porque quando eu tava com o arquétipo da sereia ativado, gente, onde eu andava, onde eu passava, as pessoas me olhavam. E tipo assim, não era de uma forma pejorativa, não era de uma forma sexualizada. As sereias, elas são sexy, elas são sensuais, sim. Mas a forma como eu me conectei com a sereia não foi só na parte da sensualidade, foi na parte da doçura também. Então, as pessoas me olhavam de uma forma, tipo, como se eu fosse uma jovem, sabe? É lógico que eu era jovem, né? 2023, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu era mais nova do que eu sou agora, né? Que eu tô com 24 anos. E, tipo assim, gente, eu lembro que muitas pessoas nessa época me perguntavam muito quantos anos eu tinha. Aí eu falava, que eu não vou lembrar, tá, a idade que eu tinha, mas perguntavam pra mim. Aí eu falava a idade que eu tinha e as pessoas falavam, nossa, você parece mais nova, você parece ter 18. E aí eu ficava tipo, ai, gente. A energia da sereia, né, ela traz jovialidade, ela traz uma meiguice, uma coisa de menina doce, menina meiga. Então automaticamente você ativa ali uma jovialidade. Outra coisa também que eu ativei com o arquétipo da sereia, que ela me ajudou também,
foi na parte da sensualidade. Então, tipo assim, eu lembro que eu me sentia sensual, eu andava de forma sensual, e era uma coisa que no início eu fiz oh, meu Deus do céu, propositalmente pra, né, me ter a identificação com o arquétipo. Mas conforme ia passando o tempo com o arquétipo ativado, eu já estava agindo naturalmente. Então, nessa época, assim, eu era um pouco, assim, mais sensual. Outra coisa também, calma que eu vou tentar lembrar. Gente, outra coisa que eu ativei muito forte, que tipo assim, a sereia, ela me deixou com um negócio forte mesmo, que foi de autoestima. Gente, a sereia, se eu falar pra vocês, a bruxa, a arlequina, todos esses arquétipos me deixaram com uma autoestima muito grande, mas a sereia, gente, era uma coisa assim, de tipo assim, eu lembro que na época eu morava com a minha mãe e com a minha irmã, e aí, tipo assim, eu lembro que qualquer coisa eu me olhava e falava, nossa, gente, olha como eu sou linda, olha como eu sou gostosa, olha que mulher que eu sou. E a minha mãe e minha irmã ficavam tipo, nossa, como ela se ama, nossa, que autoestima. E aí a minha mãe amava, né? Eu lembro que ela falava pra mim, não, mas você tá certo, você tem que se amar, você tem que se olhar e se gostar, é isso mesmo. É isso, você tem que gostar de você, porque quando a gente gosta de você, as coisas certas chegam pra gente, né? Porque a minha mãe é muito a favor da lei da atração. Eu acho que ela não conhece a lei da exposição, nunca falei com ela sobre, mas a lei da atração é uma coisa que ela ama. Então, assim, né, nessa época eu também gostava da lei da atração, quando conhecia a lei da exposição. Então, assim, eu lembro que eu vibrava muito pra ter as minhas manifestações, né? E aí, gente, eu me amava muito. Eu me olhava e falava, gente, que deusa que eu sou, que gostosa, que linda. Eu sou literalmente uma sereia. Foi o auge da minha beleza, foi o arquétipo da sereia. E assim, gente, de verdade, o arquétipo da sereia foi realmente o auge. Eu lembro que até a minha irmã, uma vez, ela comentou comigo que na época que eu usava o arquétipo da sereia, eu tava no auge da minha beleza. No auge do meu magnetismo. Então, tipo assim, realmente ele me fez muito bem, me trouxe muita luz também. O arquétipo da sereia é tipo, como a bruxa, ela me trouxe escuridão. Ela despertou o meu lado escuro dentro de mim. A sereia, ela já despertou a minha luz dentro de mim. Então, nessa época, eu lembro que eu vibrava numa luz, num amor muito profundo. Então, tipo assim, era eu pensar que eu queria tal coisa e eu vibrava que eu tinha, que aparecia. Tipo, eu de alguma forma chegava até mim. Então, assim, realmente, a lei da atração ela realmente funciona, gente. Só que hoje, né, eu prefiro muito mais a lei da exposição. E, enfim, outra coisa também que eu tive com a sereia também foi a comunicação. Eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de conversar, eu sempre fui extrovertida, né, tirando o período da minha adolescência ali, né, que eu não era extrovertida, mas depois, né, eu voltei a ser extrovertida, e com o arquétipo da sereia, isso voltou com muita força. Então eu lembro que eu conversava com todo mundo do meu serviço, eu conversava com todo mundo chegava pra mim, as pessoas gostavam de estar perto de mim, porque além de tudo, a sereia também despertou em mim uma coisa, assim, de gostar, tipo assim, de estar no ambiente, de conversar com as pessoas, de gostar de lugares com muitas pessoas, que era uma coisa que eu não gostava muito. Então, assim, ela me ajudou nisso também. Ai, tem muito mais coisa, gente. Ah, a sereia também despertou, também, assim como a bruxa, ela despertou uma criatividade muito boa em mim. Então, nessa época, eu também escrevia muitos livros. Então, ela me ajudou muito na minha criatividade. Então, assim, a sereia foi incrível, gente. E, bom, gente, eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar, porque faz muito tempo, né? Foi 2023. Ah, falar pra vocês, outra coisa que eu não poderia deixar de dizer, que em 2023 foi o ano que eu conheci meu marido. Oh, meu Deus. E na época eu estava, quando eu conheci meu marido, a gente trabalhava no mesmo lugar, né? A gente trabalhou, ele chegou acho que uma semana depois de mim, ou na mesma, eu não vou lembrar. Mas, tipo assim, eu lembro que eu tava com ele ativado, o arquétipo da sereia. E aí, tipo, tipo, eu lembro que antes dele começar a trabalhar lá, eu já tava manifestando ele sem querer. Então, por exemplo, tem como, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas tem como você manifestar uma pessoa com as suas características, mesmo que não seja uma pessoa que você conhece, você consegue manifestar. Mas eu vou explicar isso em outro vídeo. E aí, eu lembro que eu manifestava muito, porque como eu falei, eu sou romântica. Então, a minha vida precisa ter um romance. E na época, eu já tinha me curado de todos os problemas que eu tinha passado com a bruxa. Então, tipo assim,
eu já tava melhor, eu já tava mais desenvolvida, sabe? Eu já tava realmente com muita luz dentro de mim. Era visível que eu tava bem, que eu tava feliz, que eu tava ajuizada, sabe? Então, tipo assim, foi uma época incrível. E aí, nessa época, eu comecei a manifestar. Eu manifestava e vibrava muito. E aí eu lembro que eu visualizava eu com um homem que tinha os mesmos sonhos que os meus, os mesmos objetivos que os meus, que tinha as características que eu queria, ciumento, possessivo, que mais? Romântico, né? Claro que meu marido não é romântico, isso ele não veio. Mas, enfim, as outras coisas, tudo que eu pedi, gente, ele veio exatamente, entendeu? Então, assim, manifestei ele com um arquétipo da sereia. Foi muito doido, porque nessa época, eu, ao mesmo tempo, uma coisa também, ao mesmo tempo que eu queria muito encontrar uma pessoa, porque eu realmente, nessa época, eu lembro que eu tava vibrando pra encontrar a pessoa certa, que eu queria me conectar com a pessoa certa, eu queria que a pessoa certa aparecesse, pra gente casar, pra gente ter filhos, pra ter uma família, pra crescer juntos, enfim, né, tudo isso. Mas também, ao mesmo tempo que eu vibrava nisso, eu não tava vibrando no sentido de escassez. Então, tipo assim, eu vibrava como se aquilo já fosse real, mas eu tava tranquila. Tipo, eu meio que confiei no universo, né? Porque na época eu confiava no universo mesmo, e em Deus também. Então eu confiei no universo e em Deus, que no momento certo iria chegar. Então eu não tinha pressa, eu não tinha ansiedade. Era uma coisa que foi muito tranquilo. E aí, no tempo certo, meu marido apareceu mesmo. Ele apareceu. E foi isso. E a gente se conheceu. E a gente, né, ficou junto. Estamos juntos até hoje. Então, assim, eu de verdade eu acredito que a energia da sereia me ajudou muito a ter essa calma, sabe? Ela me tirou muita ansiedade. Eu não tinha ansiedade nessa época. Não tinha crise, não tinha nada de ansiedade. Tipo, gente, era uma paz. A minha cabeça era paz, assim. Era muito tranquilo, sabe? Então, assim, foi o melhor arquétipo que eu ativei. De todos que eu já ativei, ele foi o melhor. Claro que o outro que eu tô ativando agora também é um dos melhores, mas, né, eu peguei alguns lados sombras, né? Mas foi isso. Com o arquétipo da sereia, eu não tive muitos lados sombra. O lado sombra é normalmente dependência emocional, rivalidade feminina, mas eu nunca tive rivalidade feminina. Tipo assim, eu nunca quis ser mais que outra mulher. E nunca achei que outra mulher era mais que eu. Isso daí eu não tive. Então, assim, não peguei. Eu não tive, não ativei nada da sombra da sereia. Acho que é isso. Tipo, eu realmente não tenho muito o que falar. Realmente foi um dos melhores arquétipos que eu ativei. O melhor, né? Tanto que também, uma coisa que eu esqueci de falar, foi graças à energia da sereia que eu me conectei, que eu também manifestei meu emprego. Porque a empresa que meu marido trabalha, né, como eu falei, foi a empresa onde eu trabalhava e eu conheci ele lá. E era um lugar que eu sempre sonhei trabalhar. Era um lugar que eu queria muito. Então eu manifestava como se já fosse real, né? Eu vibrava e sentia como se eu já estivesse lá. E realmente manifestei, consegui o emprego lá. E, enfim, foi isso. Então, assim, realmente a sereia, ela me ajudou a meio que a voltar a ter fé. Ela me ajudou muito a ter fé, a acreditar que tudo era possível, que eu realmente conseguiria manifestar tudo. E eu manifestei muita coisa. Então, assim, realmente não tenho lado sombra pra falar dela, porque como eu acho que é uma coisa também da gente, como eu sempre falo pra vocês, o arquétipo ele é ativo que já existe em você, o que existe dentro da gente. Eu nunca tive rivalidade feminina, nunca foi uma coisa minha, então não teria como eu ativar isso com a sereia, né, porque se não era uma coisa que tinha em mim, não tem como ser ativado. A questão da dependência emocional eu poderia ter, porque eu já tive dependência emocional, mas eu acho que na época, como eu tava tão bem, tão feliz, me amando tanto, com uma confiança tão alta, então também era uma coisa meio impossível de eu ativar, né? Então, tipo assim, não tive lado sombra, de verdade. Ela só me trouxe coisas boas. E é isso. A gente não tem muito o que falar. É literalmente isso. A sereia foi incrível na minha vida. De verdade, ela me trouxe muita luz. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se ficou longo, se ficou curto. Mas independente de qualquer coisa, eu contei aqui o que realmente aconteceu, como foi minha experiência. E, gente, foi maravilhosa. Tipo, eu até ativei de novo a sereia, mas eu vou contar isso em outro vídeo, né, que eu ativei esse ano. E aí eu vou contar pra vocês a minha experiência, né, porque foi a segunda vez que eu ativei.
Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Me segue no Instagram. O que mais? Acho que é só, né? Ah, e comenta se vocês tiverem alguma dúvida, que eu vou responder vocês, tá bom? É isso. Amo vocês. E até o próximo vídeo.